Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos, encarnados e desencarnados. O tema da noite de hoje, talvez para muita gente, possa parecer até um tanto estranho. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é dividido em 11 partes. Primeira parte, às vezes os que estão lá no fundo não vão entender muito como que é. Mas tudo isso aqui é baseado na ciência espírita. Ciência espírita, no livro dos Espíritos, diz o seguinte: a ciência espírita compreende duas partes. Primeira parte é a parte experimental e a parte filosófica. Então, ciência espírita experimental e filosófica. O que é essa ciência espírita experimental? São aquelas manifestações que se deu em Paris, onde todo mundo se divertia com as mesas girantes. As mesas respondiam a perguntas com toque. Isso é superficialidade. Essa é a experimental. É apenas o fenômeno em si. Não se aprofundava em cima disso. Quando despertou Kardec. Espera aí. Através de um ato inteligente, deve ter alguma pessoa inteligente. E aí que despertou ele, que ele inicialmente ele foi chamado para ver as mesas girantes, esse fenômeno. E aí é que nasceu a própria ciência espírita. Kardec, que era um professor, despertou para aquele fenômeno que a grande maioria achava um fenômeno natural. As mesas giram para lá, giram para cá, a cadeira gira para cá, sozinha, como? Pera, alguma coisa deve ter. E isso é que despertou ele. No livro dos Espíritos, na introdução, diz o seguinte: a verdadeira doutrina espírita reside nos ensinamentos dados pelos Espíritos. E o conhecimento reside num estudo sério e continuado, feito em silêncio, em recolhimento. Somente assim é que poderemos observar o número infinito de fatos que escapam ao observador superficial e que permite ao estudioso uma opinião mais consciente e mais assentada. É por isso que todas as casas, vocês podem ter certeza, estimulam o estudo. Sem esse estudo não tem como. Você vai acreditar na superficialidade. E nós somos doidos para acreditar só no fenômeno, né? Tem um cara que faz um milagre lá na Cochicina. Nós vamos lá para ver o milagre, não vamos ver o porquê de tudo aquilo ali. Essa é a superficialidade. Agora, comece a estudar. Não, mas eu sou uma pessoa que de vez em quando eu prevejo alguma coisa. Você tem que começar a estudar esse fenômeno, porque senão esse fenômeno vai ser prejudicial para você. Então, dentro da doutrina espírita, existem os fenômenos em si. Basta que a gente comece a estudar esses fenômenos para um completo esclarecimento. É a superficialidade e a crítica. Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, conclusão 1 e 4, olha só. Aquele que conhece o Espiritismo de modo superficial, sem uma análise mais profunda dos fenômenos, não conseguirá compreender a relação que existe de uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade. Não consegue. Aquele que não consegue, aquele que acreditam mais na superficialidade, não tem como criticar. Da mesma forma que nós, praticantes da doutrina espírita, vamos criticar o umbandismo. Você já leu alguma coisa sobre isso? Você já sabe o que é? Você já leu? Quantos livros você já leu em torno daquele fenômeno?
Não adianta você ficar falando borracha. É que muita gente também fala da doutrina espírita. Não conhece a fundo. Então fica falando coisas que não deve. Então, se você não conhece aquilo que você vai criticar, cala. Fique quieto. Isso serve para os anti-espírita e nós espíritas também. Nós temos que admirar todas as religiões. Todas. Porque todas elas têm o mesmo finalidade, Deus. Uns tortuosos, outros mais retos, mas todas elas vão chegar a Deus. Então, criticar. Se você souber o que você está falando, tudo bem. Mas falar por falar, por isso que a gente sempre fala, afaste-se daquele que só conhece um livro. O sábio cala-se diante do ignorante. Porque se você quiser discutir com aquele de um livro só, você vai perder. Ele só sabe aquilo. Então, vamos respeitar todas as religiões. O mais importante é você saber o caminho que você vai trilhar para chegar até a divindade. E isso é que é o mais importante. A evolução nos diz, todos os dias, eu vou cortando aqui, para ficar mais fácil. A evolução do nosso dia a dia. Quem é que hoje não compra um carro e prefere ter o freio ABS, o airbag? Isso aí tinha há 20 anos atrás? Não. Então é evolução, é evolutivo. Nós temos que evoluir também em qualquer profissão que tenhamos. Se a gente parar há 10 anos atrás, nós vamos ficar para trás. Porque é uma constante essa evolução. E a ciência nos diz que a evolução faz parte do nosso dia a dia. Tanto é que se você se isolar, porque a espiritualidade não permite o isolamento. Porque você precisa de viver numa sociedade. E se você vive numa sociedade, você está sujeito a qualquer modificação. O que era a doutrina espírita 20 anos atrás, o que ela é hoje? Muito mais aberta, muito mais ampla. Antigamente se fechava-se quase. Muita gente talvez até passava aqui, desviava, passava lá do outro lado. Com medo da doutrina espírita, porque mexia com o espírito. E se mexeu com o espírito, mexe com o diabo. Então tinha muito disso aí. Então evoluiu bastante. A evolução está aqui no nosso dia a dia. Quem é que entra numa loja para comprar uma camisa, um sapato, um chinelo, alguma coisa, e é mal atendido, vê se compra? Não compra. Então hoje, o marketing de venda ensina muito a pessoa a ser o quê? Amável para com aquele que vem ao teu encontro. Se nós, dentro da doutrina espírita, não formos amáveis com as pessoas que nos rodeiam, com aquele que chega pela primeira vez, ele não volta mais. Não volta. E o que é que nós preconizamos dentro da doutrina espírita? Não é a solidariedade? Não é o amor a Deus sobre todas as coisas, ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Será que nós estamos praticando isso? Aí nós estamos cientificamente progredindo. Porque não basta ter o conhecimento da doutrina espírita e não aplicá-la no dia a dia. Isso é uma coisa que a gente pode retornar um pouquinho na parábola dos talentos. Jesus deu 1 talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro. Foi viajar e voltou. O Senhor, né? O Senhor foi viajar e voltou. E foi recolher o talento daqueles obreiros que ele tinha. Um de 5 devolveu 10, o outro 4 e o outro 1. Não, resolvi colocar. Então, de nada adianta eu enterrar o meu talento. Se eu tenho a capacidade de servir ao próximo, eu tenho que servir.
Ah, não. Pessoal lá que faz lá, o trabalho que o semeador faz aqui há mais de 20 anos. Vai na feira, cada um dá um dinheirinho lá, todo sábado, há mais de 20 anos, enche uma Kombi e vai distribuindo para as casas que necessitam. É um trabalho que não precisa escrever ali. Não precisa escrever. Não precisa ficar falando para todo mundo. Esse é um trabalho de cada um. Por isso que a prece de abertura disse que está dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Essa felicidade que tantos buscamos na nossa encarnação aqui, nós não vamos conseguir chegar ao final da nossa jornada tão feliz, mas nós podemos nos sentir felizes praticando o bem. Aceitando essa evolução. Essa evolução, os cursos na área médica, surgem a cada dia novos conceitos, novas drogas, e novas. E isso aí eu tenho agora, está passando por uma aprovação muito, que os homens lá em cima sabem o que estão fazendo. Eu trabalhei 8, 10 anos com oncologia. Eu prescrevia medicamento para o paciente oncológico tomar, e a maioria deles, doutor, mas dá uma náusea, dá vômito, dá tudo. Não, você toma isso aqui e resolve tudo bem. Agora eu estou sentindo na pele o que é. Eu estou sentindo o que... E hoje o remédio está 10 vezes mais sem os efeitos colaterais que ele tinha antigamente. Então tudo é um aprendizado na nossa vida. Mesmo na doença. A doença é um aprendizado. Então nós temos que aceitar as coisas mais modernas. As coisas mais que nos faz bem. Quem é que não gosta de ter um carro com direção hidráulica, automático, freio ABS, airbag? Isso é a evolução. Como é que existia antigamente isso? Não. As novas descobertas. Na área mecânica, ali nós falamos, no comércio, espírita, não se atenha somente a um autor daquele assunto. Procure observar quais os autores que falam sobre a mesma coisa, para você ter uma ideia mais concreta. Para você se embasar quando você for falar. Porque senão você vai escorregar. E alguém que lê um pouquinho mais faz, para aí. Você está totalmente errado, equivocado no que você está falando. Porque eu li um livro só sobre aquele assunto. E tudo na vida, na nossa evolução, nós temos... Nunca você vai chegar, o indivíduo no... Temos o primário, ginasial, colegial, né? O estudo universitário. De nada adianta o cara no ginasial querer praticar coisas lá de cima, do profissional. De nada adianta aquele amador que quer jogar com o profissional, em qualquer esporte. Vai, como diz, vai levar um couro. Porque ele não está preparado para isso. Ele não se preparou. Ele acha que tem, é bom que enfrente, que a derrota vem. Nós temos a parte prática da ciência espírita. O Livro dos Médiuns, na introdução, disse: as dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo. Olha só. As dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância nossa dos princípios desta ciência. E somente através do estudo criterioso, baseado na razão, poderemos evitar tais equívocos. Olha aí. Mais uma vez, dizendo a todos nós, espíritas, estudem. Saibam o que vocês estão falando. Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Cristo respondeu, 70 vezes 7. Quantas vezes nós já lemos as obras de Kardec?
Quantas? Tem gente que está lendo pela primeira vez no grupo de estudo. Tá bom, já tá bom demais. Se deixar em casa não lê. E o brasileiro, eu incluo neles também, não é capaz de ler. Não consegue. Enquanto que o argentino lê mais que a gente. Nós lemos menos que os argentinos. E a gente fala, ei, gringos. Gringos são tudo... são superiores a nós, pelo menos na cultura. Então, toda a prática da ciência espírita tem os seus prós e os contras. Desde que você não saiba lidar com o fenômeno, dificilmente você vai sair bem na prática da doutrina espírita. As manifestações visuais, Livro dos Médiuns, item 109. Aí é que está. O entendimento do que é o perispírito vai nos dar condições para a gente entender essas manifestações visuais. Se nós não soubermos o que é o perispírito, o que é o espírito e o que é a matéria, nós vamos ficar sem saber o que está acontecendo. Então, a alma ou o espírito, todo mundo admite que existe. É o princípio inteligente, onde reside o senso moral. Espírito, alma, corpo ou matéria, é isso aqui, ó, é isso aqui. Ou envoltório, parte do qual o homem está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos de Deus. Na minha encarnação. Eu estou revestido com esse corpo aqui, e ele vai ser o mesmo na próxima encarnação? Se é que eu vou ter, né? Se é que eu venho para cá, né? Não, não vai ser o mesmo. Como pode um velho, né, entrar no útero da mãe e nascer uma criança? É da água. Então, aqui nós vamos entender. Então, ó, alma ou espírito, reside o senso moral. Corpo ou matéria, é esse que nós estamos revestidos. E o perispírito, ou envoltório fluídico, é esse que é visível. É ele que se torna visível para nós. O médium que vê, o médium vidente, é o perispírito. E ele toma a forma da última existência dele. Então, se eu desencarnar amanhã, meu perispírito vai ser desse jeito aqui. Sem bigode, sem careca, vou estar desse jeito. Se eu desencarnar, amanhã vai ser dessa forma. Mas vai crescer, viu? Eu vou chegar lá ainda. Quando a medicina deixar de ver o ser humano somente como matéria, descobrirá ou compreenderá muito mais as doenças. Olha só. Quando a medicina deixar de ver o homem só como matéria, muitas doenças serão esclarecidas. E felizmente, nós temos uma evolução muito grande. Dentro da medicina, os médicos estão se espiritualizando muito mais. Não é se tornando espírita, mas espiritualizando-se muito mais. E isso nos faz a entender muito mais certas doenças que a medicina não consegue explicar. Não consegue. Nós estamos fazendo um acompanhamento em Nhandeara. Alguém já ouviu falar? O seu João de Nhandeara. O que a gente vê lá, o leigo, é milagre, milagre. O cara estava desenganado pelos médicos e foi lá e foi curado. Não é desenganado, não é milagre. É de acordo com o merecimento de cada um. De acordo com o merecimento de cada um, nós vamos chegar a ter melhores dias amanhã ou piores dias amanhã. Isso está escrito. Cabe a quem? A nós escolhermos o melhor caminho para chegar. Qual é o motivo da nossa encarnação? Não é progresso, progredir? Muita gente fica estacionado.
Não regride, mas estaciona. Então cabe a cada um de nós, dentro da ciência espírita, conhecer muito mais, ler, entender, trocar ideias, mesmo com quem não seja dentro a praticante da doutrina espírita, que eu conheço muita gente fora da doutrina espírita, mas de uma evolução espiritual muito grande. Não frequenta centro nenhum, mas tem uma evolução espiritual grande. Aí, essas manifestações visuais são baseadas na visão do perispírito. Gente, isso aqui, o que a gente está falando é o mínimo dos mínimos. É o mínimo dos mínimos. E aí nós temos a Bíblia. E a ciência? A Bíblia nos diz que o mundo foi criado em 6 dias. E fixa mais ou menos de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Antes disso a Terra não existia. Aí vem a ciência explicar que não é bem isso. Não é bem do jeito que está escrito lá. Ah, mas então a Bíblia está errada. Não. Nós é que estamos errados na nossa interpretação. Esse período de 6 dias é anos, é séculos, é milhões de anos. E isso não é um sistema, não é uma opinião isolada. Uma doutrina é sim um fato comprovado pela ciência. A doutrina espírita vem provar que a lei de Darwin existe. De onde você veio? Se não aí, 5 mil anos nada existiria. Mas então, como é que começou tudo isso? Ué, se não tinha ninguém, hoje tem mais gente querendo encarnar do que encarnado? Tem 3 vezes mais de nego lá em cima querendo encarnar do que nós aqui na Terra. Então nós temos que aproveitar a nossa chance aqui. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias bíblicas. A razão apoiada na ciência. É cientificamente provado que aquilo, 6 dias não pode, não existe. 4 mil anos antes, não existe. Aí como chamam os dinossauros aí, quantos milhões de anos tem? Ué, foi criado há 4, 5 mil anos. A ciência está aí para provar que não é nada disso. As ideias religiosas se engrandecerão se caminhar junto com a ciência. Senão, não adianta. E o dia que a doutrina espírita partir para esse lado e a ciência para esse lado, um dos dois está errado. Um dos dois está errado. Nós temos que caminhar juntos. Um apoiando o outro. Então aquela religião que não consegue cientificamente ser aprovada, fatalmente ela deixará de existir. Quem quiser ler, Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 59, fala sobre a Bíblia. Evolução da humanidade. Paulo, o apóstolo, nos disse o seguinte: o destino da humanidade é a de gravitar para a unidade divina. Olha só. Ele não falou? O destino da humanidade é chegar a Deus. É gravitar em torno da divindade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias. 3. É isso que nós temos que nos desvencilhar. Quanto mais a gente puder desvencilhar disso, é melhor. Justiça, ou seja, a injustiça. O amor, ou seja, o ódio. E a ciência, ou seja, a ignorância. Nós temos que nos desvencilhar contra a ignorância, o ódio e a injustiça. Mesmo aquela injusticinha pequenininha que a gente vê às vezes no nosso dia a dia. É ali que está. Os pequenos crimes um dia vão chegar a ser grande. Então são aquelas pequenas injustiças que nós vamos chegar na injustiça tão grande. Pense vocês,
Pense, só pensa. Hoje, essas pessoas do mensalão, como é que eles começaram? Pequenininho. Burlando coisas que, não, isso aí não leva a nada. Leva sim, onde eles estão hoje. O criminoso de hoje, o ladrão de hoje, como é que ele começou a vida dele? Aqueles pequenininhos, aqueles detalhezinhos que às vezes passa desapercebido. Então está aí a importância dos pais para com os filhos. Até os 7 anos, gente, é importantíssimo passar para essa criança coisas boas, coisas justas, perfeitas. Livrar essa criança do ódio. Porque se uma criança até 7 anos tem um ódio já cravado dentro dele, aos 16 esse ódio vai explodir. A razão e a ciência são duas coisas que o materialista não aplica, pois ele acredita no sobrenatural, ele acredita no maravilhoso, ele acredita muito mais no milagre. Sem razão e ciência. Então o Espiritismo não tem que examinar se há ou não o milagre em si. Ele deixa a esse respeito toda a liberdade de crença e diz que a ciência dará a solução àquilo que parecia maravilhoso outrora. A ciência dará a solução. Os Espíritos e a descoberta da ciência. Céu e Inferno, capítulo 10. Existe uma pergunta no Céu e Inferno, no livro. Diz o seguinte: que mérito haveria ao homem se entregasse aos Espíritos para tudo saber? Que mérito haveria ao homem se entregasse aos Espíritos para tudo saber? Tem gente que aí tem até pedindo para tudo saber, então me ensina os números da Mega Sena, me ensina que eu vou jogar, ué. Que mérito tem nisso? Ian Fleming, que descobriu a penicilina, foi ao acaso? Não. A espiritualidade trabalha de uma forma X que não é vista por nós. Pô, mas aquele cara lá, olha o que ele descobriu. Acaso estava fazendo um experimento, de repente, pimba, pintou outro, ele descobriu a penicilina. Nada é ao acaso. Na nossa vida não é. As descobertas, a ciência deve ser adquirida pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Quando o tempo de uma descoberta chegar, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procurarão o homem capaz de conduzi-la a bom fim, inspirando as ideias necessárias e colocando-as em prática. Uma coisa que foi o que aconteceu com Kardec. Kardec teve a influência espiritual justamente porque ele tinha aquele senso de analisar, de entender, de saber, de estudar. E ele foi escolhido pela espiritualidade. Não foi ao acaso, não. Não foi ao acaso que ele foi chamado para ver o fenômeno das mesas girantes. Porque tinha alguma coisa, porque ele poderia, porque se ele não pudesse, seria outro. A física quântica, olha só o que disse o Greg Braden, que é um autor americano. Deus é puro amor. Deus é energia. Deus não morre, não desaparece, é imortal. E ele está em todos os lugares. Se o Ferrato lembrar, isso aí foi você que me mandou, Ferrato, há uns 2 anos atrás. No e-mail tem isso aqui. E como somos a imagem e semelhança de Deus, somos energia, somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. Somos energia. Por que que às vezes nós sentimos
muito bem conversando com alguém. Parece que esse alguém passa alguma coisa para a gente. E é tão gostoso você receber aquela energia positiva. E quantas vezes nós conversamos com alguém que dá asco, dá arrepio. O que é isso? É energia. Ele está passando isso para vocês. Existe os espíritos sanguessugas, que a partir do momento que começa a conversar com você, ele te suga a tua energia. E você não fica nem sabendo. Você termina de conversar com ele e fala, eu vou dormir. Vou dormir que eu não aguento. Porque está tão cansado, foi sugado de energia. É o chamado vampirismo, né? Sanguessuga e assim por diante. Um dia nós vamos falar na categoria deles. Mas olha que a física quântica diz. Vivemos num universo de vibração. E nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Olha só. As emoções são os alimentos da alma. Como o alimento é o alimento do corpo. As emoções. Depende das emoções. Não são os alimentos da alma. Então, doença ou saúde. Mente sã e corpo são. Isso é uma verdade. É energia. Então, se você está mal, está sentindo-se, procure algum lugar onde você possa se reequilibrar. Comece a ter uma leitura. Compre esse disco desse pessoal aqui lá do Francisco de Assis. Ouça à noite, a hora que vai dormir. Não é nessa hora ligar naquele filme que só mata, é o cara matando 10, 20, 30, o que vier aparecer pela frente, ele... Isso aí faz mal pra gente. Faz mal. Pega um CD desse e coloque à noite para você ver como aquilo lá ameniza. Como aquilo lá vai fazer bem para o nosso corpo, para a nossa mente. E tem gente que não tira o noticiário do horário dele, né? Tal hora é a hora de ver o Datena, é a hora de ver não sei quem. É só desgraça. É só coisas ruins. E a gente, às vezes, é ligado nesse tipo de coisa. Novela. Big Brother, gente. O que isso acrescenta na vida da gente? O que isso tem de substrato para você falar, não, eu assisti, eu aprendi alguma coisa. Você aprende o que não pode fazer. Isso é, se você tiver o senso crítico. Porque aquilo lá não tem substrato. Não tem substância. Não tem nada. E dá uma grana para a Rede Globo. Mas dá uma grana que vocês nem imaginam. Vamos na morte. Chega na morte. Nós já passamos no Céu e o Inferno, capítulo 1, segunda parte. Vai falar da passagem. O que é a passagem? O que é a morte? É o corpo que deixa o espírito ou o espírito que deixa o corpo? Inicialmente, é falência do nosso corpo. E o espírito vai. Vai para onde? Depende do lugar, né? Depende do que eu fui aqui. Depende do que eu fui. Muita gente fala, umbral. Sei lá se nós vamos para o umbral. Sei lá. O umbral ainda vai ser amparado pela espiritualidade. Tem lugar que nem amparado por enquanto. Não pode. Então, porque existem sensações diferentes dos indivíduos quando desencarnam. Sensações diferentes. A gente não tem aquele negócio, morreu igual um passarinho. Dormindo, puf, morreu. Que morte mais gostosa. E o outro? Sofre 10, 20, 30 dias na UTI, sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda mais não sei onde. Sofre. Mas por quê? Por que isso? Com a extinção da vida orgânica, existe uma separação da alma do corpo. Acho que nós temos que entender isso aí.
que esteve ligado através de quem? Do perispírito. A alma se liga ao corpo através do perispírito. E a ruptura esta dos laços fluídicos que se separam pouco a pouco de todos os órgãos. E esta só será completa quando não restar mais nenhum átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. É por isso que a cremação não se faz nas 24 horas. Porque pode ser ainda que a alma não deixou o corpo. Está ligado ainda, o perispírito está grudado. Isso tem dois momentos. Se houver uma coesão muito forte com numerosos pontos de contato entre o perispírito e o corpo, haverá um dilaceramento e muita dor na alma, onde esta poderá sentir os efeitos da própria decomposição corpórea. Você já imaginou que triste? O indivíduo vendo, sentindo os vermes comerem seu corpo, porque ele não está desligado ainda do corpo, ele não se desligou. Pode demorar algumas horas, vários anos. Até vários anos. Imagine a perturbação que vai causar naquela alma. Não. O suicida, o que é? Ó, se você ler, se você entender, a coesão é muito forte com numerosos pontos de contato. Numerosos pontos de contato do perispírito com o corpo. Aonde que acontece isso mais vezes? No acidente drástico, no suicídio e assim por diante. Tá? Porque não deu tempo ainda de ser retirado todo o perispírito junto com o corpo. Esse perispírito não é pouco a pouco que vai tirando. Mas tem gente que já bateu com as botas aí, já o espírito dele já foi. Por quê? É evolutivo? É conhecimento? É mérito. É mérito, olha lá. No momento da morte, o desligamento do perispírito se torna facilitado e a operação se torna completa e a alma quase nada sente. Então tem duas coisas. Essa que liga demais, que sofre demais, ainda é aquele cara que gosta muito do corpo dele. Ele ama o corpo dele. Narcisismo, né? Eu adoro isso, eu adoro o meu corpo. Não, eu sou lindo, eu sou não sei o quê. Eu não quero deixar esse corpo. Vou sofrer mais. Nós temos que entender que o corpo nada mais é para que a gente conduza a nossa encarnação. Ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio. Se bem que, como diz, tem pessoas que são maravilhosas no aspecto físico, mas são horrorosas no aspecto interior. Horrorosas. O espiritismo é o 10. A morte já foi também. Vocês estão vendo que é pouca coisa, gente. Não vamos... Porque se for só para falar desse separação do perispírito com o corpo, vai bastante tempo. Então, no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha só. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o corpo carnal, o mundo corporal. A lei no Antigo Testamento está personificada em quem? Antigo Testamento, Moisés. No Novo Testamento, em Jesus. Olha só, Moisés, Jesus. O Espiritismo, sendo a terceira revelação da lei de Deus, não está personificado em ninguém. Kardec não é o dono do Espiritismo.
Ele é um codificador da doutrina dos espíritos. Eles é que são Moisés, Jesus e os espíritos. Se fosse personificado numa pessoa só, essa pessoa teria contradições. E o que aconteceu com Kardec? Inteligente do jeito que ele é, aquela mesma pergunta ele fez para o médium que atendia lá nos Estados Unidos, lá na França, lá na Inglaterra. Ele começou a mesma pergunta e tirou a essência de tudo. Então foram os espíritos que ditaram a doutrina espírita. E Kardec foi um codificador. Cristo veio, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei de Cristo, mas cumpri-la. Olha só. Terceira revelação da lei de Deus. Mas existe de tudo isso a intolerância e a incredulidade. São os superficiais. Aquelas pessoas que superficialmente não acreditam, não creem, não entendem essa terceira revelação. Estarão presentes a intolerância e a incredulidade se acontecer a exclusividade por parte da ciência ou por parte da religião, repelindo-se mutuamente. O traço de união que as aproxima está nas leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis estas tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência. E aí tem várias outras coisas. O homem atual se encontra sobre um nevoeiro. Muitos que aqui se encontram não enxergam além do nariz. Outros conseguem enxergar um pouco mais. E esse nevoeiro, claro que Cristo, olha só, permaneceu reticente mesmo com os seus apóstolos. Mesmo com os seus apóstolos. E em muitos pontos, e são esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas. Até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais, compreendendo o seu sentido verdadeiro. Ao lado, que a gente diz, da medicação elaborada pela ciência, olha só. Então aí, muita gente fala, mas então, já que você está falando em magnetismo, então é melhor ir no centro espírita e tomar só o passe, que o passe é uma transmissão de energia, é um passe magnético, e largar a mão dos remédios. Não, ninguém falou isso. A medicina está aí justamente para isso. Para nos dar o remédio, aquele quadro depressivo. Pode ser um quadro obsessivo? Pode. Mas, inicialmente, nós temos que tratar o quadro obsessivo como um quadro que a matéria, que as serotoninas e outras coisas mais estão ausentes. Então nós temos que colocar medicamento. Não é chegar aqui, larga tudo e vamos tomar 10 passes que você vai resolver o teu problema. Ignorante nós estamos sendo se nós pensarmos dessa forma. Porque tudo está interligado. Tudo está interligado. Senão não existia médico. Não existia medicina, não existia farmacologia. Não existia nada disso. Existia só templos. Então não é bem isso, né? E existe uma coisa, ao lado da medicação elaborada pela ciência, o magnetismo com seu poder fluídico, o espiritismo nos revelou outra força da mediunidade curadora, é a influência da prece. Quando nós estivermos em apuro, a quem nós recorremos logo de cara? Oh, meu Deus, me ajude. Só na hora do apuro. Só na hora que a coisa está preta.
nos extremos lances de sua vida, vocês recorrem a quem? A Deus. Não é nos extremos lances da nossa vida. É nas pequenas coisas do nosso dia a dia. É aquela... o que eu ia fazer não deu certo. Espera aí, meu Deus. Onde foi que eu errei? E a gente bota a culpa no outro. Ah, mas se esse cara não tivesse aparecido, daria tudo certo. Nós colocamos a culpa no próximo. Porque é muito fácil. Nós, egoístas do jeito que somos, o outro é que erra, eu não erro. Eu não. Pensamento, sentimento, emoção, é aí que está o poder da nossa prece. Pensamento, sentimento e emoção. De nada adianta rezar 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Para quê? Está rezando Pai Nosso, que está... mosquitão, santificado seja o vosso nome. E eu não matei ele ainda. E continua. Que valor tem isso? Nenhum. O que faz a ciência espírita? Nos explica tudo isso e muito mais. O que faz a ciência espírita? Nos dá condições para que entendamos cada vez mais o que as nossas adversidades, os nossos problemas, os nossos infortúnios. E eu gosto sempre de terminar com uma prosazinha. Diante da superficialidade, devemos tudo analisar. Ver o fenômeno com a luz da verdade. Somente assim podemos avançar. Vemos então que a ciência, junto com o espiritismo esclarecedor, de tudo teremos consciência, analisando todos os fatos com amor. Questionando sobre as comunicações, através dos médiuns, pela moral. As nossas dúvidas terão explicações, afastando-nos da ignorância que é o mal. Paulo, o apóstolo, afirmava com clamor o destino da própria humanidade, baseado na justiça, ciência e amor, o caminho para a completa felicidade. O que ainda foge ao nosso conhecimento, devido ao nosso estágio atrasado, devemos ter sempre em nosso pensamento que as explicações estarão num mundo mais adiantado. Se não é nesse, é no outro. Quando uma nova descoberta chegar, diante do nosso desconhecimento, a intuição espírita ensina a pensar para um posterior esclarecimento. E muitas das coisas nos intui e depois nos esclarece. Sensações diferentes que experimentamos quando ocorrer o desligamento. É o que todos nós esperamos, que não haja tanto sofrimento. O Espiritismo e a ciência vêm ao homem revelar a natureza do mundo espiritual, a todos esclarecer e explicar a relação existente com esse mundo corporal. Muito obrigado a vocês pela paciência e que a paz esteja com todos nós. Muito obrigado.